Então, boa noite a todos e a todas, a professora Elineuza Ramos, a professora Assunção Aguiar. Nós estamos em mais um momento de grandes debates acerca de todas as circunstâncias que estão acontecendo aqui, principalmente no nosso país, mas eu já não relaciono apenas ao nosso país, em nível de mundo. Nós já sabemos que não é mais uma discussão mais local, mas é uma discussão mundial, onde nós temos que estarmos debatendo, lutando, tentando reconstruir uma determinada história de forma diferenciada, de maneira, digamos, acessível para com as demais pessoas, aonde todos nós possamos estarmos discutindo de maneira construtiva, tá certo? E nós vamos estar debatendo um pouco aqui hoje, nessa nossa fala. Eu não digo palestra, porque não é uma palestra, é um debate acerca de um determinado tema que muito nos incomoda. Para nós que somos educadores, nós temos esta preocupação de diariamente estarmos trazendo para a contextualização desse debate acerca das nossas salas de aula, porque na academia é o espaço mais apropriado para debatermos tal assunto, aonde não podemos deixar assim as pessoas alheias de tudo que está acontecendo em nosso país e em nível de mundo. Nós vamos estar discutindo um poucozinho sobre a questão do colonialismo, sobre as questões da modernidade, e vamos debater um pouco sobre as questões das políticas públicas para a igualdade racial, aonde muitas vezes esse nome também me incomoda, né, que não era mais para estarmos debatendo tal tema, uma vez que perante a comunidade, perante a sociedade, perante a todo o mundo, nós somos todos iguais. São temas que muito nos inquietam e é por isso que muitas vezes nós não podemos deixar, digamos assim, nós não podemos nos calar diante do que estamos vendo aí acontecer. Eu quero começar, professora Elineuza, pela ordem alfabética, para sermos mais democráticos, com a professora Assunção Aguiar, tá? A professora Assunção Aguiar, para quem não a conhece, eu vou estar apresentando um pouco agora deste ser humano de luz, que é uma mulher de uma experiência vasta acerca da situação, inclusive convivências da prática diária de todas estas ações, inclusive com alguns exemplos de tudo que já vivenciou, inclusive de racismo, né, minha amiga? Que a gente tem sofrido bastante com todos estes, digamos assim, estas pessoas que não compreendem, que não entendem, que não conhecem a história de onde você veio e aonde você está, assumindo papéis bastante importantes e interessantes dentro dessa nossa história, inclusive no nosso estado do Piauí, ocupando funções em nível nacional de uma discussão de uma política de embate a essa questão da igualdade racial, que nós não podemos deixar o seu discurso e a sua fala de fora disso. Nós temos conhecimentos e a experiência de tudo que você já vivenciou, mas a Assunção Aguiar, hoje no estado do Piauí, ela é a gerente de igualdade racial e de enfrentamento ao trabalho escravo, tá, aqui no Piauí, é coordenadora de formação do movimento afrocultural de Coisa de Negro, tá certo? Graduanda em sociologia, militante dos movimentos sociais negros, mulheres, quilombolas e de matrizes africanas. Esta é a nossa Assunção Aguiar. E eu quero, Assunção, lhe deixar nesse momento bastante à vontade para você discutir acerca da sua vivência, trazendo pós-moderno para com este momento atual que nós estamos vivendo. O que você dispõe para nós aí da sua experiência, da sua vivência, do seu conhecimento acerca dessa discussão, quando Karl Marx traz para a gente sobre essas questões da modernidade, apresentando para a gente aí algumas, digamos assim, alguns apontamentos acerca de toda essa história sofrida, digamos assim, calamitosa que foi no passado e que hoje nós não mais discutiríamos dessa forma por uma questão de igualdade, aonde já somos todos iguais. Éramos para sermos todos iguais. Tá bom? Eu lhe deixo à vontade aí por um tempo de 15 minutos para você conversar conosco acerca desta sua vivência através das suas experiências. Fique à vontade. Boa fala. O seu áudio está fechado, Assunção. Ok. Quero pedir licença ao tempo, né? Pedir licença ao universo, né? A todos os meus ancestrais, né? Pedir licença para que eu possa aqui dizer um pouco do que vivo, do que compreendo, né? Do que nós estamos chamando de colonialismo, de modernismo, mas, sobretudo, nessa perspectiva
da igualdade racial, que é o nosso grande encontro, nossa grande busca hoje, na atualidade, é para que nós possamos chegar em um lugar onde a gente possa estar nos olhando de pé de igualdade, ou pelo menos com menos desigualdade, que é o nosso grande desafio. Então, quando eu vejo essa palavra, colonialismo, e eu olho para o nosso tempo de hoje, a gente se reporta lá atrás para poder compreender o que é que nós temos hoje, né? A gente vai ali no século passado, olhando ali 1873, e a gente se depara com o que chamamos, né, no nossos estudos do grande pânico, né, que é o primeiro grande crise, a crise do racismo. Eu olho muito para o que diz o professor Silvio Almeida, na atualidade, é um dos caras que muito representa esse nosso diálogo, né, com a realidade de ontem, trazendo para o tempo contemporâneo de hoje. E a gente percebe que toda essa luta do colonialismo que a gente via nas entrelinhas e, sobretudo, trazendo uma perspectiva de luta, mas, ao mesmo tempo, uma forma de levar a população negra ao abismo maior, né? Tinha um caminho que ele já seguiu um caminho muito bem definido, que é essa questão que nós chamamos hoje da branquitude. A branquitude é que atuava nesse lugar de colonizador. E quem era o colonizado eram nós, povo preto, né, africanos, do continente africano, que éramos sequestrados e numa perspectiva, numa situação aonde tudo o que estava posto naquele um objeto maior, que era exatamente o capitalismo. Então, todas as crises que nós vivenciamos até os tempos de hoje tinham um lugar que eles queriam chegar, que era exatamente a ocupação, né, cada vez mais do poder, o poder pelo poder. E, para isso, na cabeça dessas figuras que compreenderam, naquele momento, que precisava colonizar as pessoas que tinham menos inteligência, que era assim que eles julgavam-nos, e até hoje tem uma parte da população que olha para a população negra dessa forma, achando que a gente tem menos inteligência, e por conta da nossa cor da pele, somos tratados como menores, e isso numa perspectiva também dessa questão do capital. E aí a gente vê que naquele momento ali a briga maior era essa, e quem estava ali no ponto principal daquela guerra, jogando para se matar, para se acabar, era exatamente o povo preto, né, desse continente, da maioria dos continentes, né, africanos. E aí a gente precisa compreender que, voltando aqui um pouco para a nossa realidade do Brasil, também a colonização no Brasil também ela se dá dessa forma também. A gente percebe que a ocupação primeiro traz os negros. Para quê? Para ser mão de obra. Mais uma vez, o capitalismo atuando. O negro vem, uma mão de obra barata, né, trazida, arrancada do seu território para o Brasil, e chega um determinado tempo que essa mão de obra brasileira, ela já é trazida de África, já construía todo esse país que nós temos hoje. E aí a gente viu uma outra situação. Bom, esse Brasil está ficando preto demais. A gente precisa pensar uma outra estratégia. Já havia a luta de Zumbi lá nos Palmares, já tinha uma situação de ocupação naquele momento do Zumbi. Zumbi já lutava pelo seu povo, né? Já tinham vários quilombos também já surgindo em outros lugares, desconhecido, é verdade, mas que o negro ele era trazido numa roda para ser colonizado, mas escravizado, mas não era aquela coisa que hoje a gente vê, hoje menos, mas a gente via na década de 80 e 90 com muito mais precisão, que era aquele negro cansado,
submisso nos livros didáticos. E a gente não era aquilo ali. Porque quem escreveu também sobre a nossa história contou a sua versão e a versão do colonizador, né? Da nossa submissão. O negro, ele sofreu calado. Não, o negro lutou, o negro morreu, mas o negro matou também, pela sua sobrevivência e pela sua dignidade. Então, essa questão que a gente olha hoje no Brasil, que a gente percebe que quando ali no 1888, que a princesa Isabel assina a carta, né, de alforria, que a gente fala muito do dia 13, mas para nós, enquanto povo preto, militante do movimento negro, o nosso grande desafio não é o dia 13, o nosso grande desafio é o dia 14, porque o dia 14, os negros e as negras que estavam ainda na condição de situação vivendo em cativeiro, ele passa a ser livre, mas ele também não tem aonde morar, porque a carta que a princesa Isabel assina, a lei áurea que ela assina, ela também não diz o que esse negro vai fazer no dia seguinte. Então, ele não tem casa, ele não tem saúde, ele não tem educação, ele não tem terra para plantar e para colher. Olha só que loucura que nós aí, mais uma vez, está submetido. Colocado nessa situação, nessa roda. E aí eu gosto de dizer também, que aí não sou eu que digo, mas eu já vi em alguns artigos, que diz o seguinte, que naquele período também havia uma inquietude da sociedade branca, né? Havia um olhar aonde percebia que essa pretitude que já envolvia o Brasil todo, tinha muitos negros trazidos do continente africano para o Brasil. Então, já não era coisa boa. Então, acaba-se a escravidão, porque os negros, na sua maioria, já tinham fugido das senzalas, e aí eu costumo dizer, a partir das falas dos meus mais velhos, do movimento negro, que diz que naquela época tinha menos de 5% da população preta nos cativeiros, né? Então, tinha uma outra questão que incomodava, que era exatamente a africanização do Brasil. O Brasil estava ficando africanizado, tinha muito preto neste Brasil. Então, vamos trabalhar a outra parte. Vamos povoar o Brasil, trazendo os europeus para cá, o povo branco, para poder dar uma cor diferenciada para este Brasil. E aí, quando traz o povo da Itália, o povo de Portugal, que já tinha, mas investe um pouco mais, da Espanha. Quer dizer, começa a trazer essa população toda exatamente para embranquecer este país. Então, não era só porque havia um movimento muito forte para abolir a escravidão, de embranquecer este país. Os colonizadores não estavam mais querendo ver negros e mais negros lutando pelo seu empoderamento, como era o que nós tínhamos naquele momento. Então, a gente precisa olhar também esse momento. E o que nos traz a luta após a escravidão? Se naquele período nós já tínhamos negros e negras lutando, porque eu costumo dizer que desde o primeiro negro pisou no Brasil, a nossa luta já começou, a nossa luta por liberdade, por empoderamento, por respeito, né? A gente já continuava ali, a gente não chegou de braços cruzados somente, a gente começou a lutar. Então, eu só estou aqui hoje falando, minha irmã Elineusa e tantas outras irmãs pretas que nós temos nesse estado de luta e no Brasil, porque tiveram outras Elineusas, outras Assunção, né, para que nós pudéssemos contar a nossa história aqui. E o nosso espaço de resistência, professor Moisés, que eu sempre costumo dizer, algumas pessoas não aceitam, é pela religião. Nossa religião de matriz africana é um espaço de resistência. Os nossos quilombos é um espaço de resistência. As nossas comunidades, as nossas mulheres pretas também uma referência de resistência. Então, nós temos todo um espaço que a gente luta todo dia. E essa luta que nosso povo veio, né, do movimento negro, que foram se juntando, foram construindo várias estruturas, vários mecanismos de luta, é que nós chegamos hoje a falar
com toda a propriedade sobre igualdade racial. Hoje, nós estamos num dia muito importante. Para algumas pessoas, acham que não é, e nós temos dito que é sim, porque hoje é o aniversário do Estatuto da Igualdade Racial. Hoje o Estatuto faz 10 anos. 10 anos que nós tivemos essa lei assinada, né, e dando essas condições para que nós pudéssemos implementar as políticas públicas. E um dos grandes desafios que foi colocado nas nossas mãos foi ensinar a história e a cultura afro-brasileira, né, para o nosso povo, para nossos filhos, para nossas crianças. E é um dos grandes gargalos que nós temos, porque quem está hoje ocupando os espaços de poder que possa, de fato, permitir essa implementação, na sua maioria não tem nenhuma vontade que isso aconteça. Por quê? Porque feliz. Passa a conhecer a sua história, passa a dizer de onde você tem uma história, e uma história que é o pai, a mãe, os avós. Então, a minha pretitude me orgulha a partir do momento que eu conheço. Então, a gente só ama o que a gente conhece. E o desafio que nós estamos colocado, professor Moisés, e todos os nossos amigos que estão nos vendo nesse momento, é a gente buscar trazer a história do que nós temos hoje. Como é que isso está se perpetuando hoje? Por que a gente não avança? Por que nós temos tantos homens e mulheres ainda vivendo na condição de cativo, muitas vezes, trabalhando apenas pelo prato de comida, dormindo, muitas vezes, em cima de uma como é que a gente chama? Em cima de situações ruins, e na lona apenas, porque é assim que o capital age perante dos menos favorecidos. Quem mais tem, mais recebe. Quem menos tem, menos recebe. Isso é a lógica do capitalismo. Tudo o que nós temos hoje, todas as guerras, né? Aí logo ali depois de 1873, vem a parte da Primeira Guerra Mundial, tudo vem em torno de melhorar, né, de expandir o capital. E todas as vezes os menos favorecidos são os mais atingidos. Porque as pessoas não têm pena da vida alheia. A vida protege-se, o meu clãzinho, é o meu clã familiar. Então, se eu tenho os meus parentezinhos tão bem, o restante pode morrer, não tem problema. É a lógica do capitalismo. E nós precisamos romper essa lógica do capitalismo, por isso que hoje, quando nós temos hoje uma fala de acolhimento, onde a gente trabalha numa perspectiva de ter direito à cidadania, direitos humanos, direito à saúde, à educação, à moradia, é porque você é comunista, né? Você é pretralha, quer dizer, porque é mais fácil você encontrar esse adjetivo e colocar em cima de quem luta pela coletividade do que dizer que esse seria o lugar onde as pessoas almoçam 3 refeições por dia, onde a gente possa dormir bem, onde a gente possa andar na rua com a nossa pretitude e não olhar para um carro de uma determinada espaço que poderia ser de segurança, a gente ficar com medo do Estado que é para não dar segurança, a gente tem medo desse Estado que possa não dar segurança. Então, um pouco disso que eu tenho a dizer, no nosso tempo eu já estourei, né, professor Moisés, que eu já percebi, né? Mas dizer que nós estamos aqui na roda, a gente está aqui para dialogar, e dialogar com maior amor, com maior carinho. O Estatuto da Igualdade Racial é, sim, um instrumento importante da população negra brasileira, e a gente precisa valorizar a parte que a gente pode fazer, porque os estados que a gente mora hoje, o estado do Piauí, muita coisa a gente já fez, mas a gente tem consciência de que a gente pode avançar mais. E é por isso que a gente continua com a nossa bandeirinha levantada, dizendo, estamos em luta. Nós não podemos deixar de forma alguma, né, a nosso ânimo cair, né,
porque a gente é herdeiro de Dandara, de Zumbi, de Acautune, de Esperança Garcia, de Luísa Maim, de Elineuza Ramos. Estamos juntos na roda. Pois pronto. Muito obrigado, Assunção, por este primeiro momento. Agora nós vamos estar falando um pouco aí com a professora Elineuza Ramos, né? Para quem não a conhece, a professora Elineuza Ramos, ela é professora, né? Já há muitos anos no estado do Piauí, professora efetiva do estado do Piauí. Ela é licenciada em Filosofia pela Cesvale, educadora física, fisioterapeuta, bacharel em Fisioterapia pela Faculdade de Floriano, FAESP, onde também é professora, é docente nesta mesma instituição, pós-graduada em Fisioterapia Neurofuncional, adulta e pediátrica, pós-graduada em Saúde Pública, pós-graduada em Psicomotricidade, é bailarina e coreógrafa, com cursos técnicos, inclusive nas áreas da dança afro-brasileira, na cidade de Salvador, pela Ebateca, pesquisadora do SEAD, Estudos Afros, ela é fundadora e presidente de honra do Movimento Negro Casa de Dandara, ex-coordenadora de artes da Federação das APAES do Estado do Piauí, ex-diretora de cultura de Floriano, ex-secretária de cultura já por vários anos aqui na nossa cidade, cultura, esporte e lazer aqui da cidade de Floriano, proprietária da clínica Fisiocare e da CIA de Danças Elineuza Ramos, componente do grupo Mulheres Negras Piauí e liderança de mulheres negras da Casa de Dandara, especialista em história da cultura afro-brasileira, produtora cultural e ativista pelos direitos sociais, primeira beleza negra da cidade de Floriano no ano de 1994, criadora da Festa da Beleza Negra da cidade de Floriano e da virada cultural, que agrega várias linguagens culturais e científicas. Pós-graduando em fisioterapia em neonatologia, com ênfase em UTI neonatal pelo Instituto Ícone, imortal da Albeartes na cadeira de número 7 aqui da cidade de Floriano, escritora do livro Cotidiano Escolar, homenageada pelo SESC Piauí, inclusive levando aí uma sala com o seu nome, espaço que leva aí Centro de Artes Professora Elineuza Ramos. Professora, é uma grande honra tê-lo conosco também aqui para este momento de um diálogo tão importante, tá? E nós estávamos fazendo uma breve leitura acerca de alguns artigos dentro do que constitui a história. Essa data de hoje ela não foi escolhida por um acaso. Hoje, 20 de julho de 2020, nós estamos fechando aí 10 anos da aprovação de uma lei que constitui aí todos os direitos legais que dispõem para a qualidade da vida do ser humano, tá? Eu não quero aqui classificar cores, porque eu já digo sempre, não éramos para estarmos mais nem debatendo sobre isso. Mas já que estamos debatendo, a gente escolhe datas, inclusive especiais, para debatermos sobre o tema. Não é isso? E eu quero um pouco aí, professora Elineuza, que dentro da nossa contextualização desta fala, que a senhora aponte para a gente um pouco sobre o que houve pós esta aprovação desta Constituição, tá? Que hoje está se fechando aí 10 anos, aonde a gente traz para a modernidade, tá certo? Quais são as diferenças dentro deste contexto que a senhora tem observado na qualidade de vida das pessoas negras dentro do nosso país, trazendo inclusive aqui para o nosso estado, aonde nós discutimos várias políticas públicas e sociais inclusivas neste processo. A colega Assunção, a professora Assunção, é parte deste processo, desta construção. Nós trabalhamos por muito tempo construindo aí os DRTs das comunidades negras rurais quilombolas, onde nós nos apropriávamos daqueles espaços nas comunidades quilombolas, fazíamos ali o diagnóstico rural participativo, nós vivenciávamos por determinado período a vida daquelas pessoas naquele espaço, naquela comunidade. Quer dizer, era uma vivência onde nós conseguíamos sair de lá muito mais ricos de informações e de culturas do que quando nós chegávamos. Então, deste pós-moderno para cá, de 20 de julho de 2010 para cá, quais são aí as diferenças, trazendo aí, inclusive, mudanças aí reformuladas dentro de 4 leis que foram, digamos assim, engolidas pela aprovação desta aqui, 12288, né, que é a que está regente no momento,
discutindo estas políticas de igualdade racial, e a gente precisa debatermos um pouco acerca desta situação. E eu quero que a senhora apresente para a gente aí, dentro da sua vivência, da sua experiência, inclusive do que a senhora já vivenciou da sua pele, da sua pessoa, mesmo sendo essa pessoa de uma autoestima invejável, impecável, a gente precisa também saber o que veio aí para que a senhora pudesse chegar a esse ponto e se tornar esta mulher tão brilhante quanto é hoje a professora Lineusa Ramos, na cidade de Floriano e em todo o nosso estado, inclusive em nível internacional, né? Foi uma mulher que já trabalhou aí em outros países, levando a sua cultura, levando o seu saber, levando as suas artes, e a gente quer que compartilhe um pouco conosco esta sua vivência de quem é a Elineusa Ramos. Então, boa noite. Eu gostaria de saudar a todos, né? Saudar o professor Moisés Miranda, que é excelente mediador, nos convidou para esse momento especial. Saudar minha mana Assunção Aguiar, essa grande, fantástica mulher, né? Para quem sempre eu tiro as contas do meu colar, porque ela realmente é uma referência, é muito amada, muito respeitada, muito querida. Eu te abraço nesse momento, minha irmã de luta, Assunção Aguiar, grande mulher. Eu abraço também a todos que nos assistem nesse momento, né, que estão aí assistindo essa live salutar importante, em um momento tão especial. Gostaria de saudar meus co-irmãos do Movimento Negro Casa de Dandara, que nesse momento também nos assiste, está conosco, saudar o Movimento Mojumbá, saudar os demais movimentos do Piauí e do Brasil, todos aqueles, por que não dizer, do mundo que lutam por igualdade racial. O professor Moisés disse uma coisa bastante interessante, que não era para essa altura do campeonato, depois da construção de um regramento, uma lei, o Estatuto da Igualdade Racial e tantas outras leis que já vieram desde a época do colonialismo, onde nós fomos tendo pequenos avanços, né, com relação a conquistas, desde a lei do ventre livre, sexagenários, enfim, veio a abolição e outras leis que a gente foi conquistando, a Constituição de 1988, a 7.716, né, de 88, que diz que é inafiançável o crime de discriminação racial, a 10.639, que também ela contextualiza o ensino da nossa cultura na escola, por pessoas que realmente tenham conhecimento, inclusive trazendo a nação griot, né, que a nação griot são aquelas pessoas que têm o conhecimento empírico, tem aquele conhecimento que às vezes não é o conhecimento acadêmico, mas é o conhecimento necessário. Então, a Lei 10.639, ela diz que nós temos esse direito de termos os nossos, né, a nossa história, e todo um contexto da pessoa negra incluída na escola. Então, nós tivemos todo esse conjunto de leis, né, essas tantas leis que vieram aí, e tivemos também o Estatuto da Igualdade Racial, que é um regramento importante, que tipifica nos seus artigos como o país, porque a comunidade negra, ela precisava realmente de uma fala. E a companheira Assunção, ela falou dessa... É importante que a gente vá lá, e ela falou de algo muito importante que me emociona sempre, professor, que é a abolição da escravatura. A abolição da escravatura, a gente vinha lá do colonialismo, né? A gente está falando aqui já de Marx, né, de Karl Marx, já vendo a sua teoria, abordando desde o colonialismo, ele tem uma visão muito especial. Desde quando esses povos, né, foram dominados através do capitalismo, a necessidade do capitalismo, né, os povos dominaram os outros povos, entre eles, povos indígenas, os mestiços, né, e a população negra, no caso, os povos negros. E aí nós tivemos todo esse avançar sobre essas comunidades, sobre essas cidades, sobre esses países que tinham as suas culturas e as suas comunidades, onde alguns eram reis, rainhas, onde alguns possuíam verdadeiras legiões, né, de seguidores importantes, especiais, e abandonavam toda a sua identidade, era arrancada, a sua pátria-mãe era trazida para o Brasil como escravo. Não só para o Brasil, mas para muitos outros países. Porque quando a gente vai lá em Karl Marx, a gente vai ver o quê? O eurocentrismo, né? A gente via tudo centrado no eurocentrismo. E logo depois, mais tarde,
nós passamos do colonialismo para a modernidade. A modernidade, ela veio realmente a partir da conquista, do descobrimento das Américas, né? E esse descobrimento das Américas, esses povos eurocêntricos que trabalhavam pelo capital, viviam subjugando os outros povos, viviam invadindo outros países e subjugando outros povos. E não foi diferente aqui no Brasil e em outros países da África. Aqui dominaram o índio e mais tarde trouxeram o negro, em festa dos porões de navios negreiros, onde era esquecida a sua religião, a sua cultura, a sua vida, a sua identidade. Chegando aqui, eram vendidos, né, em pelourinhos, né, botados nos pelourinhos, nos mercados negros, onde eles eram avaliados pela sua robustez, pelas suas dentaduras, enfim, eram tratados como verdadeiros animais. E as negras iam também para o trabalho, iam sair em casa, os negros iam para a lavoura da cana-de-açúcar, mais tarde do café, e essas mulheres também sofriam abusos sexuais dos seus patrões, dos seus donos, entre aspas, sofriam emparedamento, estupros, e tinham que amamentar os filhos assim. Essa história é uma história difícil, é uma história que todo mundo já conhece, é a negra história negada, né, que não vive contada nos livros, né, nos nossos livros, infelizmente, aparece no máximo uma gravurinha do negro ali, muito difícil para a gente aceitar, mas a realidade da nossa escola brasileira ainda é essa, mas essa história é real. As negras sofriam desde estupro, emparedamento vivo, as mamas amputadas, quando não queriam amamentar os filhos das senhoras. Enfim, todo esse contexto tinha como centro o capitalismo mesmo, e era para que eles ganhassem mais dinheiro. E, a partir daí, o ser humano era execrado, e nessa necessidade de liberdade, construiu seus quilombos, essas pessoas imigraram, esses negros fugiam, montaram os quilombos, e a gente destaca grandes quilombos, como de Zumbi dos Palmares, que já foi herdado de Ganga Zumba, né? Mas a gente precisa também destacar as mulheres, como Iaiá dos Quilombos, Teresa de Benguela e outras mulheres que arregimentaram grandes quilombos. Dandara mesmo, que foi uma grande articuladora no quilombo de Palmares, uma cientista que estudou uma planta, que obteve um óleo para iluminar e para cozinhar, e vendia em Portugal e trocava por armas para proteger o quilombo de Palmares. Criou as paliçadas, que eram verdadeiros cercos que existiam entre os quilombos, porque eles não tinham arma, era a forma que eles tinham as paliçadas, eram forjos que eles cavavam, botavam estafetas de madeira com pontas viradas para cima, cobria com terra e com folha, e a coroa portuguesa, quando ia lá, os soldados da coroa portuguesa acabavam caindo. Então, lidava-se com aquilo que eles tinham naquela época. E Dandara foi, além de uma grande engenheira, né, ela é considerada uma mulher brava, guerreira, engenheira, ela foi também um pouco de farmacêutica, né, cientista, porque descobriu esse óleo que também, durante muito tempo, cuidou e alimentou o quilombo de Palmares também. E aí a gente precisa destacar a presença das mulheres nessa luta. E aí nós viemos todo para essa história da modernidade, que a modernidade era tão somente um massacre, o combate, né, do dominante contra o dominado. E o dominado, nesse caso, era a população negra, indígena, que também, né, vivia em comunidades escondidas no meio, encravado no meio da floresta. Esses quilombos resistiram até que veio a abolição da escravatura, e aí é um dos primeiros, não dos primeiros, mas um regramento que a gente considera, porque antes nós já tivemos outros regramentos de lei, antes da abolição, mas a abolição, ela veio realmente dizer, entre aspas, que o negro estava livre. E aí a Assunção disse uma coisa importante: o mais difícil não foi o dia 13, o dia 13 foi um oba-oba, e o dia 14? E aí a gente já viu uma releitura de uma novela, onde os negros saíam com suas trouxas, né, e aí um morrendo e agonizando pelos vales, sem comida, sem terra, sem direitos, sem nada, né? Então, esse mesmo negro dessa modernidade, trazendo para a contemporaneidade, esse mesmo negro que saiu da senzala, ele foi morar na favela. A palavra favela significa dizer a margem, foi viver à margem. Igual ao tempo da burguesia, que tinha os burgos, que a gente já conhece a história, e etc. Então, foi ver a margem, sem direitos. Ao longo de muito tempo, professor Moisés,
muito sangue foi derramado, muitas lutas foram travadas, né? Muitos terreiros de capoeira, muitas toques de cavalaria, eu quero citar que a capoeira, que também é uma grande resistência, foi tocado para que esses negros fugissem da capacidade, da oportunidade e do direito que eles tinham de praticar sua arte, né? A capoeira. E muito sangue foi derramado, muitas lutas foram travadas, e muitos quilombos destruídos, mas muitos quilombos resistidos, né? Que foi resistindo e resistindo mais, e hoje nós somos Palmares de novo. Palmares repaginado, mas um Palmares de novo. A nossa resistência é a fala de outros Palmares. E aí nós precisamos desses regramentos que, ao longo do tempo, nós tivemos, hoje se fala, é importante que a gente diga, que essa nossa fala hoje é exatamente porque no momento atual, na conjuntura atual, nós estamos vivendo um momento tenebroso, momentos difíceis, momentos que realmente necessitam de salutares atitudes com relação às lideranças negras, com relação às políticas públicas para a igualdade racial, e quando a gente fala, nós não falamos só das nossas falas, nós estamos falando realmente das políticas e dos políticos que estão em determinados locais, né, eleitos pelo povo, que realmente precisam praticar essas políticas de fato e de direito. Porque o Estatuto da Igualdade Racial, que hoje faz 10 anos, né, ele vem nos dizer exatamente em vários incisos, em vários artigos, e quais são os direitos, tipificar direitos que, na verdade, não deveriam ser tipificados em um papel. Quando nós tivemos a abolição da escravatura, tecnicamente, nós deveríamos ter igualdade, deveria ter sido dado a terra, deveria ter sido feita uma divisão igualitária, equânime, mas nós não tivemos isso. Nós tivemos a necessidade de um regramento que diz lá nas suas linhas, até no capítulo 17 mesmo, já falando 17 e 18, né, que eu me atenho também bastante, ele diz que é a obrigação, né, do poder público promover, né, todas as condições para que os grupos étnicos, os grupos que existem no município, nas cidades, nos estados, na nação, possam serem considerados e tenham seus investimentos feitos para manter, assim, a sua cultura, para ter a sua fala, para ter a sua existência e o seu patrimônio. É patrimônio que tem que ser preservado. Assim como no 18 diz também sobre os quilombos, né? Que os quilombos são locais de resistência que devem ser mantidos pelo Estado, e esse mesmo Estado lá é um espaço de resistência cultural, social, religiosa, e que deve ser respeitado, né? E que as religiões também de matriz, em seguida vai dizer que as religiões de matriz africana precisam ter seus espaços, seus tempos respeitados. Por que a gente está trazendo essa fala e trazendo esse debate hoje sobre o Estatuto da Igualdade Racial? Nós temos um regramento, que é uma lei, mas o que se vê ultimamente é uma fala de preconceitos raciais, não só a nível de mundo, como no nosso país. De uns 2 anos para cá, engrossou-se o coro dos descontentes com a nossa presença no país, que não conseguiram embranquecer o país, porque nós estamos aqui resistentes, nos nossos turbantes, nos nossos cabelos, na nossa pele, dizendo que esse país é nosso, e que nós ajudamos a construir essa nação. E que esse povo veio trazido como escravo, mas mesmo como escravo ele resistiu. Criou espaços de resistência como os quilombos. E mesmo depois da abolição, jogado na favela, ele continua resistindo na comunidade. Ele continua vivendo em pessoas como nós, em homens e mulheres negras que acreditam nesse país. E que quer que essas regras sejam seguidas. Então, nós temos esses espaços de resistência, mas o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo os terreiros quebrados, sendo invadidos e quebrados, destruídos. Nós estamos vendo as pessoas negras servirem de escárnio nas redes sociais, né, nas suas postagens. Nós estamos vendo as políticas cada vez mais de proteção a essas comunidades, ou seja, o cumprimento do regramento, Estatuto da Igualdade Racial, sendo colocado para debaixo do tapete, quando nós temos políticas de negações, né, uma política de negação a esses direitos, e é muito importante salutar que a gente venha compreender. O Estatuto foi feito algumas
atualizações, entre elas no seu artigo 1º, ele não quer mais chamar de igualdade racial, ele quer dizer igualdade étnica, não é isso, professor? No seu artigo 1º, houve uma modificação que ele diz que é igualdade étnica. E essa igualdade étnica, ela permeia por tudo, pela social, pela cultura e, acima de tudo, pela educação. É preciso que nossos espaços de educação e as pessoas que tratam da educação entendam que é necessário que tenham pessoas preparadas para o que aconteceu com a 10.639? Aí a gente vai dizer, ela ainda anda meio que obsoleta, né, nos espaços escolares, porque lá estão ainda fazendo aquela mesma política do livro didático, né? Aí, o mesmo livro, que às vezes só tem uma referência lá, um desenhozinho do zumbi com 4 palavras, é só isso que as pessoas conhecem. A maioria dos estados, ou melhor, o país ainda não se preocupou em enfatizar, não se preocupou em dar globosidade a essa política com seriedade, em levar pessoas que conheçam a história, pessoas que têm identidade, que se apropriem, que estudem, que façam estudos científicos randomizados, ou sejam pesquisados de formas científicas contextualizadas e possam, através dessas pesquisas, né, possam estar levando conhecimento a esse alunado, essas pessoas que precisam se apropriar desse conhecimento. Senão a nossa escola vai ficando obsoleta, senão a nossa escola vai ficando sem sentido. E o Estatuto da Igualdade Racial, ele traz todo esse regramento com relação à educação, à cultura, ou seja, os direitos que a pessoa negra precisa ter dentro de um processo de um país que precisa respeitar, primeiro de tudo, as leis, a Constituição brasileira, que fala da igualdade, né, e que fala que os direitos são para todas as pessoas e para todos os povos. Primeiro, a Constituição, né, e depois o Estatuto da Igualdade Racial, que veio dar esse regramento, né, mas que este regramento está sendo, ultimamente, colocado em xeque, né, por instituições que não a cumprem, por pessoas que se manifestam contra a população negra e, acima de tudo, pela negação desses direitos. Então, nós estamos nessa fala hoje para dizer que nós estamos aqui vigilantes, exatamente, enquanto movimentos também negros de fala, que nós queremos o nosso estatuto, as nossas leis cumpridas. E nós precisamos desses espaços políticos. Políticas públicas não se constrói só no discurso e na fala, se constrói com a efetivação realmente desses direitos na prática. E é isso que a gente hoje discute, a gente quer, e a nossa luta é por isso, professor. Pronto, muito obrigado, professora Elineusa, e a gente vai aí já passando para quase 35 minutos de conversa. Isso nos enriquece muito, porque nós estamos lidando com 2 grandes referências que discutem, que vivenciam, que trabalham e que dão, digamos assim, o seu sangue para trazer toda esta discussão à tona e não deixarmos fazendo com que os nossos governantes deixem que a gente se cale diante das situações. Nós não podemos, nós somos professores, nós somos educadores, nós somos construtores de outras histórias. A professora Elineusa Ramos, a Assunção Aguiar, elas conhecem toda esta contextualização histórica que houve desde o passado até o momento atual, aonde a professora Elineusa e a Assunção Aguiar nós passamos também por uma determinada discriminação acerca da questão negro nos espaços públicos, tá certo? Principalmente no que se refere às diversidades nos espaços públicos das escolas, tá certo? Por exemplo, as questões do gênero, a questão da sexualidade, a questão do você andar com o seu cabelo caracolado, cacheado, amarrado, como quer que você goste de usar. A gente ainda está vivenciando dentro dos nossos espaços públicos, os espaços, inclusive, construtores de grandes histórias, da diferenciação, digamos assim, do conhecimento, pessoas que estão dentro deste processo construtivo em que fazem com que as pessoas, digamos assim, se sintam diferentes, tá? Nós vivenciamos no momento, digamos assim, em nível nacional, uma questão de governança
eu digo desrespeitosa, acerca do que se busca para a questão da igualdade. Eu não gosto muito de falar da questão da igualdade racial, porque eu acho um termo, digamos assim, que nem era mais para existir, viu? Porque eu sempre digo, todos nós, perante a tudo, somos iguais. Quer dizer, para a força de trabalho, somos iguais, para darmos o nosso sangue pelo bem-estar de cada um, nós somos iguais, e na hora de requerermos os nossos direitos, as nossas igualdades, dentro dos espaços públicos, por que temos que sermos tratados diferentes? Uma vez que somos construtores da nossa própria história, somos parte de uma construção de um país onde ainda se vivencia, dentro desse contexto social, uma grande luta aí travada relacionada às questões de raças, de cores, de etnia, de sexualidade, de gênero, dentro deste contexto. A Assunção Aguiar, o que você, digamos assim, nos dispõe relacionado à sua vivência dentro desse contexto social, inclusive dentro dos espaços públicos que você vem assumindo, dentro de toda essa sua história, da sua experiência, da sua vivência, da sua capacidade, mas, acima de tudo, da sua competência, que é uma somatória, capacidade e competência estão sempre juntas, e a gente precisa saber, dentro desta sua competência, do você assumir grandes cargos públicos, para a gente poder estar, digamos assim, junto a você. O que você tem vivenciado desses tratamentos diferenciados, porque simplesmente você é a Assunção Aguiar? Seu áudio está silenciado, Assunção. Professor Moisés, eu te amo, meu amor. E eu quero lhe dizer que essa pergunta, ela é muito complicada. Porque exatamente por eu ser Assunção Aguiar, eu tenho passado tanta coisa. E eu costumo dizer que talvez, se eu fosse uma negra de ver o nosso povo no seu lugar de direito, talvez eu não passaria pela tanta diversidade que eu tenho passado na vida. Mas eu aprendi que as coisas que a gente vive, que a gente vivencia, né, que nós somos chamadas muitas vezes a vivenciar, e eu costumo dizer, a gente vive algumas novelas que a gente não foi consultado se queríamos ser atriz principal, né? Então, nesse sentido de não positivo. Porque, veja, nós estamos numa sociedade onde, quando você quando você se permite ser uma mulher que sabe aonde é que tu estás, quando você se permite ser uma pessoa que diga, olha, espelho, obrigado pela imagem que tu reflete da minha pessoa, né? Obrigado pela família que eu tenho, pelo o meu pai, pela minha mãe, pelos meus bisavós, meus tataravós, com toda a minha plenitude que eu carrego. E eu sou feliz. E quando você bota dentro do seu dia a dia, dizer assim, olha, eu estou aqui, mas eu não estou aqui para ser mais uma mulher que esteja colocado na condição de ser uma mulher coitada, mas ser uma mulher empoderada, uma mulher que sabe o seu lugar, uma mulher que honra, né, o seu primeiro ancestral que chegou. Então, professor Moisés, é muito delicado isso. As pessoas não gostam de ver pessoas com autoestima. Pessoas pretas com autoestima metida, é saliente, sabe? É a pessoa, que dali só quer ser. Então, a gente escuta muito isso ainda, sabe, professor? E tu sabes que tu me conhece, tu é meu amigo, tu sabe o quanto a gente passa. Mas, para além disso, tem uma coisa que hoje me deixa assim, cheia de felicidade, que é quando eu olho para a minha história de uma mulher já vivida um bocadinho e vejo as pessoas de hoje, minha filha, meus filhos, né? Quando eu vejo as filhas das minhas amigas, né? Quando eu vejo uma Dandara, filha de Lúcia Araújo, quando eu vejo uma Lara Danuta,
filha de Aldaci Regina, a professora Alda, quando eu vejo a Moara, a sobrinha de Sônia Terra, eu fico observando e fico feliz porque essas meninas, elas não viveram a mesma coisa que nós vivenciamos naquela época. Elas já tiveram um mundo melhor do que nós tivemos. Então, são meninas empoderadas, são meninas que sabem o seu lugar de fala, que tem gente que não gosta dessa palavra lugar de fala, eu adoro, porque é isso mesmo. A gente precisa compreender que esses espaços são nossos. Então, nós temos ainda muitos desafios a cumprir. Só para você ter ideia, quando você fala da discriminação nesses espaços que a gente passa, são vários. Um dos maiores que a gente sofre no nosso dia a dia, professor Moisés, e professora Elineuza e os demais que estiverem nos escutando nesse momento, é a invisibilidade. Às vezes, nós estamos no local público, aonde determinadas autoridades te vê todas as vezes, elas passam e faz de conta que não te vê. Mas aí, quando é o período de eleição, tu é visto. Aí você dá bom dia, você sabe o seu nome, entende? Então, essa parte da invisibilidade é cruel com o povo preto, periférico. Porque não basta ser preto. Você é preto e mora na periferia, então é pobre. Sabe? Merece ser excluído. A mentalidade das pessoas que são racistas, que são maldosas, que são misóginas, elas querem te ver cada dia pior. Elas não querem te ver com altivez. Então, é um desafio que está colocado. Nós precisamos, cada vez mais, dizer para os nossos filhos que nós temos várias pautas que nós precisamos ocupar. Uma das, eu sempre digo, não é a única, mas a educação, professor Moisés, para mim, abre portões, sabe? Porque lá você consegue saber a sua história e também pode inserir outras histórias nesse contexto. Então, eu digo aos senhores e às senhoras que nós, enquanto mulheres negras, homens negros, ou pessoas que são aliados dessa luta, nós precisamos compreender que nós só teremos uma sociedade igual quando nós tivermos o nosso povo sendo respeitado. Quando você é preto, mora na periferia, é de religião de matriz africana, você tende a sofrer muito mais do que os outros. Então, você sendo um pobre de pele branca, você sofre menos do que um pobre de pele preta. Tudo bem. Muito obrigado, Assunção, mais uma vez. Eu vou agora trabalhar um pouco com a professora Elineuza e aí depois a gente volta só para os agradecimentos, tá bom? Nós já vamos aí a 52 minutos de conversa e é um debate gostoso e se a gente for ficar falando, nós vamos passar aqui a noite e não vamos dar conta, inclusive, de discutirmos as nossas revoltas, os nossos desgostos, as nossas raivas que já foram vivenciadas por vocês e por nós, por todos nós que nos incomodamos com isso. Eu digo por nós, professora Assunção, porque ser parte de todo esse processo construtivo da nossa história profissional, onde você nos acompanhou em todos estes espaços públicos, e nós vivenciamos alguns colegas que estavam conosco nos espaços de trabalho e que muitas vezes, lá nas comunidades negras, rurais, quilombolas, onde nós estávamos, muitos se recusavam em participarem nas noites culturais das atividades propostas pelo projeto, tá certo? Do Até no Quilombo, como nós trabalhávamos. Tá? Nós tínhamos uma assistência técnica nas comunidades negras, rurais e quilombolas. O nome do projeto era Até no Quilombo. Foi a partir daí onde nós conseguimos trabalhar as questões dos TRTs nas comunidades negras, rurais e quilombolas. E dentre os nossos que estavam trabalhando conosco, nós tínhamos pessoas que não aceitavam participar nas noites culturais das atividades propostas pelo programa, porque achavam que lá ia baixar um espírito, porque achavam que aquela oração não era correta, porque achavam que aquele movimento não era coisa de branco, e por aí vai muitos outros que nós, inclusive, vivenciamos e presenciamos. Foi, assim, para a gente entristecedor, porque nós estávamos ali tentando reconstruir uma história que estava revoltadas por muitas famílias, por muitas pessoas, e em muitos momentos a gente passou a vivenciar certas situações, mas enfim,
professora Elineuza é uma pessoa de uma vivência extrema acerca de tudo isso, tá? É de uma experiência, digamos assim, invejável, porque ela já percorreu outros países, inclusive, aí contando a sua história, trabalhando, apresentando as suas artes, e veio aqui para a gente como uma bola de ouro, de presente para a nossa cidade, fazer com que também outras famílias, outras pessoas se reconhecessem e se valorizassem como pessoa, como gente. Porque o que a gente tem visto muitas vezes, professora Assunção, nós estamos no espaço acadêmico, nós estamos na universidade, e os nossos próprios acadêmicos, muitas vezes, negros e negras, não conseguem se reconhecerem, terem a sua própria identidade, por medo de serem discriminados. Tá certo? Não deixam o seu cabelo cacheado porque tem medo dos colegas mangarem dele, não deixa o seu cabelo colorido, como muitos gostam, porque tem medo daquilo que os outros podem acharem. E nós não podemos fazermos isso ou deixarmos isso acontecer enquanto educadores, porque nós estamos lá para ajudar a construir uma nova história. Nós estamos lá para ajudar, para contribuir com aquela pessoa, a fazer com que ela se auto-reconheça como pessoa, como gente, valorizar-se como você queira. Então, assim, não é um cabelo que vai determinar quem tu és, não é a cor que vai dizer quem tu deve ser, é a tua capacidade, é a tua competência, é a tua busca diária. Então, não é mais para haver essa diferenciação entre pele, entre cor de pele. E a professora Elineuza, eu quero que ela diga aí para a gente, aí num tempo de 7 minutos, que foi o tempo que a professora Assunção utilizou, para a gente trabalhar aí para os finais da nossa conversa, da sua vivência diária, por exemplo, do que a senhora vem praticando na nossa cidade ou em outras cidades por aí, professora Elineuza Ramos. Quais são, digamos assim, quais foram, na verdade, os maiores gargalos que a senhora enfrentou enquanto mulher negra, empoderada, determinada, intelectual, que escreve, que produz, que é uma profissional da saúde, que é uma profissional da educação, que é uma profissional das artes, invejável aqui para a gente e por todo este nosso país. Digamos assim, diante de tudo isso, a gente sabe que gera aí um impacto para muitos brancos e brancas. Cria inveja, inclusive, porque não querem lhe aceitar como mulher negra ter a competência que a senhora tem. Então, assim, o que a senhora tem vivenciado acerca de tudo isso dentro desse contexto social? Professor Moisés, eu sempre digo que uma das heranças, eu digo a herança maldita que a escravidão deixou foi o racismo estrutural. Então, nós trouxemos o racismo estrutural para dentro da nossa sociedade e ele tenta minar a gente, ele vive minando a gente, diuturnamente, em todos os espaços, sejam eles de poder, seja onde nós estamos, nós trabalhamos sempre com um rolo compressor, que todo dia trabalha para nos destruir. Entre eles, a invisibilidade. Ou quando você está em um espaço de poder, ou você consegue alguma conquista, ou você consegue avançar, os olhares ressabiados das pessoas para você, como se tivesse a te dizer, você chegou até aqui, mas daí você não passa. Daí você não passa. Aí você vai ficar, porque eu vou cuidar para que você não ande. Isso não passou. Isso continua acontecendo diuturnamente em nossas vidas. Eu sempre costumo contar uma historinha que quando eu era pequena, o que me despertou para estudar a minha cultura negra foi um papel de anjo que eu fui escolhida na minha escola, porque eu fiz um teste e passei para representar um anjo em um alto de Natal. E um certo dia, um governador ia visitar a nossa cidade e a professora do nada me mudou, me tirou do papel de anjo e me botou para narradora. E eu fiquei atrás dela o tempo todo, e a gente foi ensaiar na igreja, e eu fiquei o tempo todo, né, eu criança, né, atrás dela, querendo saber a explicação, por que eu ia ser a narradora e não mais um anjo. E fiquei no pé dela, ela irritou-se tanto que ela pegou pelo meu braço e saiu em todos os santos da igreja onde nós ensaiávamos e perguntou, e me disse, sabe por que você não vai ser anjo? Porque não existe anjo preto. E me levou por cada representatividade de santos que estava na igreja,
Em cada imagem, eu não consegui encontrar um anjo preto. E eu saí desesperada para minha casa, agarrei nas pernas da minha mãe, e a minha mãe me explicou, então, que eu teria um mundo a partir daí, desse anjo, um outro anjo me resgatou mais tarde, só contando aqui, eu fui dançar em uma banda que todo mundo conhece, a banda Olodum, e aí lá eu fui fazer um papel de um anjo, que era um anjo de arte, um anjo muito bonito, empoderado, que resolvia o problema do show. E aquele anjo também me resgatou. O anjo que me jogou na lama, mais tarde me resgatou. E aí eu decidi que ter autoestima, e eu decidi que lutar por os direitos, né, lutar por direitos, né, não só meus, mas de outras pessoas que virão. Eu sempre digo, se não for por mim, serão por outros que virão. As meninas que a Assunção citou aí, que acharam já um mundo que nós desbravamos, eu e a Assunção já achamos um mundo que outras mulheres e outros homens negros desbravaram. E é em nome dessa ancestralidade que a gente não pode parar. A gente tem que pensar lá em Catarina de Minas, Esperança Garcia, Teresa de Benguela, Zumbi dos Palmares, tantos outros que lutaram por nós. Então, como mulher, a maior luta é contra a invisibilidade e contra a capacidade que nós temos de avançarmos socialmente, né? Nós temos um rolo compressor que já é colocado na nossa frente, ou invisivelmente nos dizendo, você está aí nesse espaço, mas eu não gosto de você nesse espaço. E eu vou continuar e vou começar a trabalhar para que você desista. Ou seja, cada dia é uma luta diferente. Aqui na minha cidade, onde nós trabalhamos, eu procuro trabalhar a autoestima das meninas. Nós temos a Festa da Beleza Negra, que ela não é só um desfile de beleza física, mas é um processo de empoderamento dessas meninas, dessas mulheres, que passam por um curso, que passam por meses de preparação, até chegarem à passarela, que o professor Moisés já é jurado dessa festa, já conhece também como funciona. Não é só a nota da candidata na passarela. E a gente tem mudado. E aí a gente diz, professor, o senhor comentou que muitas pessoas nas escolas têm a chamada negação. E já aconteceu comigo, em escolas onde eu trabalho, perceber que as meninas negavam a sua cor, o seu cabelo, a sua condição de pessoa negra. E aí eu fui trabalhando essa autoestima e a gente teve, inclusive, uma que sobressaiu e virou o outdoor também da escola, né? Se tornou a referência da escola, mas é um processo diferenciado e é um processo difícil de se trabalhar, é como moldar um ferro, né? Porque a gente trabalha com uma retórica e a sociedade diz não. Quando a gente trabalha na sala de aula, que ela chega fora, ela tem a mídia, ela tem a TV, ela tem a pessoa que mostra o cabelo diferente, ela vê que você está na condição de negra, está numa condição ruim, né? Então, muitas pessoas, muitas moças, mulheres, criam essa negação natural, porque ser negro no momento para ela não é importante, porque ela tem a própria sociedade todos os dias a invisibilizando. E ser invisível não é importante, não é legal. É por isso que a gente já coloca esse cabelo, é por isso que a gente já tem essa fala, é por isso que a gente se apresenta assim, é por isso que a gente não desiste, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente luta para que a gente não tenha invisibilidade. Vários momentos já aconteceram comigo, por exemplo, outro dia eu estava em uma sala de aula e uma pessoa branca chegou e disse assim, eu queria falar com a professora do meu filho. Porque disseram, olha, procure a professora Lineuza, que ela está lá em determinado local, fale com ela. Ela chegou e disse, a senhora pode me informar onde está a professora Lineuza? Eu estava na sala de aula, e a pessoa disse que eu estava na sala de aula. Essa professora Lineuza sou eu. Então, assim, várias discriminações raciais, que eu acho que a gente sofre todos os dias, elas são explícitas, elas são veladas, elas são nítidas quando não nos permitem estarem nesses poderes. A própria política, a gente precisa comentar aqui também, falar que ela também é seletiva, né? Ela seleciona, ela monta os gabinetes brancos, elas nos dizem da nossa invisibilidade, da nossa inoperância, eles querem nos fazer acreditar nisso, mas todos os dias nós mostramos para eles que nós somos visíveis, que nós somos operantes, que nós somos competentes e que nós queremos os nossos espaços. Nós não vamos desistir dessa luta nunca.
Então, quando se fala de políticas públicas para a igualdade étnica, é preciso que saiba que esses espaços também precisam serem ocupados e respeitados, né? Esses negros precisam estar nesses espaços e serem respeitados. Então, é isso que a gente quer, o respeito, a gente quer a tolerância, a gente quer, seja com negro, seja com qualquer pessoa. As pessoas precisam de respeito. Estamos vivendo um momento de intolerância nacional e isso precisa ser barrado, isso precisa ser contido, isso precisa ser dialogado. Essas falas precisam acontecer no cotidiano escolar. Os professores têm que trazer isso, sim, à baila, tem que discutir, tem que organizar, tem que empoderar pessoas da palavra, da fala, produzir mais trabalhos científicos. Conheço excelentes professores que desenvolvem trabalhos científicos na área e já empoderaram outros alunos a estarem produzindo, escrevendo, vivenciando, criando grupos, criando falas sociais. Isso é muito importante, porque a minha experiência que eu tenho, desde o anjo, que não podia ser anjo no alto de Natal porque havia um governador e ia envergonhar a professora, até estar na sala de aula ou estar na minha casa, como ultimamente. Um dia eu estava e a pessoa chegou e disse, eu queria falar com sua patroa. Eu disse, eu sou a patroa, pode falar. E aí ele disse, eu vim, aí pediu desculpas e tentou ali fazer uma contextualização, mas a gente sabe, professor, o que é que eu quero dizer com essas falas? É que essas falas são preconceituosas, essas falas são racistas. O negro, ele já nasce estigmatizado. E é necessário que a gente construa uma sociedade mais justa, mais igualitária, e isso acontece nesse espaço de poder. O grande processo de transformação é a educação. Se a gente trabalhar isso na educação, fazendo cumprir os regramentos, aí eu volto a falar de regramentos, leis, legislações. Nós precisamos de pessoas que possam legislar em prol dessas causas. Nós precisamos de pessoas que possam legislar e garantir o direito dessas pessoas também nos espaços públicos. Nós precisamos de professores nas escolas que tenham essas falas e que não abram mão, que não se acovardem, mesmo diante da ditadura que se avizinha, que fale, que diga, que construa e que, se necessário, construa, porque é sempre a mesma coisa, tem sempre que ser a mesma dança, como diz a história. Repetindo, até uma hora a gente conseguir a igualdade étnica nesse país, né? E é de todos nós construímos esse país, eu volto a dizer, e nós só queremos os espaços que são nossos. São espaços negados, negra história negada, contado por pessoas que não viveram e pessoas que têm o interesse de negar a nossa história, os nossos heróis, as nossas alegrias, os nossos orgulhos. Se eu não tenho nada registrado para me orgulhar, onde fica a minha autoestima? Essas pessoas precisam conhecer pessoas como a Assunção Aguiar, como a Alda, como Sônia, como tantas outras mulheres, né, que estão aí, precisam conhecer o Espaço Esperança Garcia, precisam conhecer o Movimento Dandara, o Mod Jubá, os colecionadores de reggae que nós temos aqui também, as capoeiras que nós temos na cidade de Floriano, o espaço que a gente tem nas universidades estaduais, federais, na Faculdade de Floriano, que também tem esses espaços para estudos étnicos, raciais, para trazer à baila toda essa discussão que é importante. Precisam conhecer o Mimbó, respeitar esses espaços, respeitar os templos religiosos também, porque são espaços de resistência, e respeitar as mulheres negras, porque nós somos figuras, somos pessoas de resistência também, dizendo que esse aqui é o nosso espaço, que nós vamos lutar e não vamos fugir dessa. Professora Lineusa, que maravilha de palavras, que bom este debate, agradecido demais, desde já, por todos os nossos internautas que estão aí nos acompanhando através das redes sociais, e assim, eu acho que não teríamos uma data mais oportuna para debatermos tal tema, porque nós precisávamos estar nos apresentando as nossas indignações acerca de tudo que tem acontecido. Eu digo isso porque nós estamos vivenciando em nível nacional, digamos assim, uma desconstrução de uma política que foi conquistada com muita luta, com muita força, com muita garra, tantos negros e negras dando aí o seu suor para fazer de si gente
para ter o seu espaço, conquistar o seu espaço, e quando, de repente, a gente percebe que acontece aí uma desconstrução de todas as lutas conquistadas. Mas foi por esse motivo exatamente que eu quis aqui, neste momento, estar trazendo duas pessoas de referências, de experiência, de vivência, de um debate com conhecimento, e que eu tinha certeza, e tenho, que nós estávamos aqui para apresentarmos ao nosso público aquilo que verdadeiramente nós acreditamos e que nós vamos. Assunção Aguiar, Elineuza Ramos, contem sempre comigo para o que for necessário, dentro dos nossos debates, dentro do nosso conhecimento, enquanto educador, enquanto cidadão, enquanto pessoa pública, enquanto pessoa de vida, que tem também essa experiência de uma vivência totalmente, às vezes, aí, desrespeitadas por muitos, a gente precisa dizer ao que viemos. Nós temos o nosso espaço, nós estudamos, nós conquistamos, nós não estamos aqui por acaso. Tá certo? Nós estamos trabalhando por conquistas de lutas que já foram destravadas em outros momentos e que agora, quando menos se espera, a coisa está aí novamente se amarrando, se escondendo, e nós não vamos deixar. Tá certo? Nós não podemos fazer com que isso aconteça, deixar com que isso aconteça, porque nós precisamos apresentar para o Brasil de que o negro, de que a negra é parte deste processo construtivo de grandes vitórias, de grandes conquistas dentro do nosso país, dentro da nossa história, inclusive sendo usado como instrumento para que outros cheguem a grandes pilares de suas vidas, de suas histórias, os brancos se utilizando do negro para chegar em outros espaços, para se fazer gente, e menosprezando o negro para ser o babá, para ser empregada doméstica, para ser o zelador, para ser o garito, por aí vai, e etc, e etc. Então, professora Assunção, professora Elineuza Ramos, a minha palavra neste momento é de agradecimento a vocês. Agradecer de maneira muito especial, primeiramente, por terem aceitado a este convite, tá certo? Quando eu propus o tema e fomos mudando de data, e quando eu percebi, dentro deste artigo que o Karl Marx discutiu em um outro período, e que quando, de repente, eu observei que dia 20 de julho de 2010 tinha sido aprovado, instituída esta lei de garantia de direitos do negro, eu digo, eu não posso deixar de fora, a gente estamos tratando, debatendo neste momento, para com estas duas pessoas, acerca desta comemoração de 10 anos de uma lei que institui verdadeiramente a garantia dos direitos que são nossos. Nós não podemos deixar de discutirmos isso sempre. Então, a palavra neste momento é gratidão, tá certo? Eu quero deixar a fala a vocês para fazer um agradecimento de forma breve. Nós já estamos aí a 1h12 de fala, e se formos ficar falando, a gente vai a noite toda e não vamos deixar de ouvir nunca uma fala inteligente, de duas grandes experiências, inclusive, tá certo? Mas, Assunção Aguiar, as suas considerações, minha querida. Meu querido, eu só queria primeiro agradecer ao Lorum, agradecer ao Ludumari, agradecer a Zambi, agradecer ao povo do tempo e o povo que está regendo nossas vidas em todos os nossos momentos. Agradecer meus ancestrais, né, por estar aqui hoje, nesse dia, né, com minha irmã Elineuza Ramos, né, com você, professor Moisés, meu amigo Moisés Miranda, né, tão fino, tão lindo. E assim, dizer da minha alegria, sabe? Eu penso que vivemos um momento muito, muito importante, né? A gente fala das dores, mas a gente também fala dos nossos avanços. E nós estarmos aqui hoje é sim um avanço, é sim uma vitória, né? É sim, a gente quebrou as correntes que nos impediam de falar, porque a maioria de nós, povo preto, tem medo de falar, tem medo de dizer, né, as suas palavras, porque tem medo de desagradar. Eu não tenho medo de desagradar. Eu falo o que eu penso, eu falo o que eu acho que é importante, e eu fico muito pensando, às vezes, o quanto que o Estado do Piauí já avançou
nós temos Conselho de Igualdade Racial, nós temos o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, nós temos um plano específico para comunidades quilombolas, nós temos um comitê que a gente tem as pessoas na secretaria que ajudam a gente a fazer esse olhar para fazer as políticas chegar. A Assunção tá bom, não, a gente precisa avançar. E eu preciso avançar, não parte só da Assunção Aguiar, que é gerente, mas também dos gestores maiores, eles reconhecem que a gente precisa avançar. Então, eu quero deixar aqui um forte abraço para uma nega maravilhosa, que é a vice-governadora Regina Souza. Regina tem sido muito importante para nós. Eu quero agradecer também uma parceira de todas as horas, que é a nossa superintendente, Janaína Mapurunga, né? Quero agradecer todas as pessoas em cada uma das secretarias que faz parte do Comitê de Igualdade Racial, né, o Comitê Gestor do Plano Estadual de Política de Igualdade Racial. Quero agradecer todas as pessoas que compõem o movimento negro e no Brasil, porque o Estatuto da Igualdade Racial foi uma luta encampada pelo movimento negro, juntamente com Paulo Paim, que é o senador, hoje, inclusive, está numa live fazendo esse debate. E eu quero dizer que é assim que a gente constrói no coletivo. A gente não consegue fazer luta vitoriosa sozinhos e sozinhas. Mas quando a gente está junto, quando a gente reconhece a importância de cada uma das pessoas que faz a sua história, entendendo que tem espaço para todo mundo, a gente tem uma sociedade melhor. E aqui eu deixo um grande abraço para a organização do Júlio das Pretas, né, que é feito pelas Aiabás. Deixar um abraço aqui para a professora Aldaci Regina, abraço para a professora Sônia Terra, abraço para todas as mulheres que compõem o Instituto da Mulher Negra, e dizer que nós estamos aqui como Grupo Coisa de Negro, também dizendo não ao racismo, não ao preconceito, não à discriminação, e sim à vida. Né? E esse ano nós estamos fazendo 30 anos de história do Grupo Afro-Cultural Coisa de Negro, no dia 1º de dezembro. Já deixo o convite aqui para vocês, né, inclusive para o professor Moisés, professora Neuza Ramos, estejam aqui na fila da frente, né, porque nós vamos ter grandes momentos e não dá para fazer a história do aniversário de 30 anos do Coisa de Negro sem ter as pessoas que ajudaram a construir. Então, muito obrigada, todos nós estamos rezando para que nós possamos ter saúde e chegar com vida para a gente construir esse grande momento e fazer a festa acontecer. Um abraço ao meu amigo professor, doutor Raimundo Dutra, e axé para todas nós e todos nós. Muito obrigado, meu amor. Te amo da mesma medida ou muito mais. Você sabe disso. Professora Neuza Ramos, suas considerações finais para encerrarmos esse momento grandioso da nossa história. Eu diria, na Ragbá, na Ria Ragbá. Ô, momento lindo, momento especial. Que momento lindo. Eu aqui com a minha pretitude, minha querida Assunção, minha mana, Assunção Aguiar, a grande mulher com sua pretitude, e professor Moisés com sua pretitude. Com toda a sua lindeza dentro dele, que esse homem é um intelectual, um baluarte. O professor Moisés é uma sumidade, né? É um professor extraordinário. Ele sempre, com esse professor Moisés, fazendo atividades culturais. Eu conhecia, mas ele fazendo trabalhos da escola, né? Da educação, mais envolvido com a educação do campo, com um seminário lindo. Eu fui e falei assim, o que é isso? Eu quero ficar perto desse homem, eu quero ele para mim aqui, porque ele é muito lindo. E ele comunga dessas lutas sociais, professor. E é muito importante nós estarmos hoje aqui nessa vitrine, porque, na verdade, a gente tem que falar também dos avanços, né? Inclusive avanços que a gente também teve aqui na nossa cidade. Nós temos um prefeito que também privilegiou mulheres no poder, é importante a gente dizer isso. Boa parte do seu secretariado, mulheres, inclusive eu, e mulheres também negras à frente desse secretariado. É importante a gente falar desses avanços. A gente não via também na cidade floriana. É importante a gente falar dos avanços. E é um prefeito negro, o prefeito Joel, né? E que também escolheu mulheres para estar em frente a várias pastas, deu toda uma visibilidade às mulheres do seu governo, e também
escolheu mulheres negras e também respeita e abraça esses movimentos negros da cidade. Isso é muito importante também. Vamos falar também do empoderamento de meninas e outras mulheres que nós, a partir que nós já estamos com 25 anos da Festa da Beleza Negra, já passou, né? Já passaram 25 anos, a gente conseguiu empoderar outras meninas. Hoje a gente já vê os cabelos, hoje a gente já vê as fotos, as roupas, os turbantes. Por isso eu botei para encerrar o final aqui o meu turbante. E a minha fala também para dizer, né, da identidade do meu povo. Então, eu queria abraçar nesse momento as nossas irmãs negras, também do Movimento Iabargo, Julho das Pretas, estamos juntas, vamos estarmos aí nesse Julho das Pretas, dia 25 também, falando sobre mulheres negras, trazendo mais à baila esse debate, abraçar o meio acadêmico também da nossa cidade, Floriano, que também se preocupa e tem produzido excelentes trabalhos, né, no seu meio acadêmico, tem nos levado nesses espaços para palestra, para conversas, tem também se expressado e sido parceiro nesse nosso trabalho aqui na cidade. Por que não abraçar todos os movimentos negros do Brasil que encamparam essa luta para que a gente conseguisse esse regramento, essa lei, né? E hoje o nosso grande Paulo Paim, que é lá do Paraná, dessa região, mas que todo teve uma sensibilidade da região, teve toda uma sensibilidade com o Brasil e organizou, né, junto com os movimentos, ouviu, fez essa audição importante e, finalmente, nós tivemos publicado aí esse estatuto que, para a gente, é realmente muito importante, porque a lei, ela nos diz realmente sobre direitos, e é isso que nós temos buscado a vida toda, abraçar aos movimentos todos que são nossos parceiros, em especial o Movimento Casa de Dandara, que é um movimento de lutas, de mulheres fortes, que me ajudam a caminhar aqui. Quando nós começamos aqui em 89, na cidade de Floriano, não foi fácil, muitas vezes eu fazia o trabalho, cheguei até a polícia na porta de um teatro onde eu estava dando aula, porque disse que eu estava fazendo magia negra, e aí, quando chegou lá a polícia, viu que realmente nós estávamos fazendo uma magia negra, que era a dança, era a cultura da nossa raça, da nossa cor. Até hoje, esse policial lembra dessa denúncia. Então, nós passamos por coisas difíceis na cidade de Floriano, mas hoje a gente consegue ver que Floriano avançou, né? Teve um avanço com relação a isso, nós passamos momentos difíceis no Brasil, estamos passando um momento complicado aí, onde as pessoas têm empreitado contra nós discriminações salutares, eles implicam ao nosso respeito, mas que são discriminações salutares para que a gente lute e para que a gente diga, vidas negras importam. Nós vamos lutar por todas as vidas e nenhuma vida a menos. Nós não vamos aceitar. Nós vamos vigilantes nas lutas. Se a gente não puder caminhar, mas nós vamos estar nas lives, nós vamos estar nos espaços quando a pandemia passar, né, Assunção? Nós vamos buscar os nossos espaços lindamente, nós vamos buscar os nossos espaços políticos, nós vamos buscar as nossas falas, nós vamos lutar, sempre lutaremos contra a invisibilidade. Às vezes eu digo, eu boto um turbante, não é à toa, é para que não haja também invisibilidade, porque é mesmo, professor, sabendo de toda a nossa história, toda a nossa luta, nós ainda somos negados. E nós não aceitamos mais, e a gente abraça todo mundo, muito axé. Termino dizendo, Orocumbabá, Orocuamon, e a minha, que significa dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a tradução da nossa língua iorubá, que nós queremos também ter respeitado. Professora Elineuza, muito obrigado. Assunção, muito obrigado. Eu quero aqui agradecer ao nosso apoio técnico, ao professor Felipe, ao nosso companheiro lá da UESP, que vem aqui nos dar esse apoio. A gente te agradece, professor Felipe, de coração, tá bom? E por aqui eu deixo o meu abraço a todos os nossos internautas que estão aí nos acompanhando, um abraço a todos os que estão aí nos vendo, e nós vamos estar publicando esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso e vejam aqui esse nosso diálogo e a nossa preocupação para não mais tratarmos dessa questão racial, porque nós somos um único, tá? Nós somos uma única pessoa, uma única cor, e é por isso que nós vamos estar sempre lutando por sermos
únicos, e não por esta individualidade, por questões raciais de cor. Grande abraço a todos e muito obrigado. Axé, irmão. Axé. Axé. Axé.